devagar, com andor, a briga do Vitória para se manter na Série A. A briga do Bahia é um pouco mais acima na tabela. O que aconteceu na final, como eu disse até aquela temporada, não vai mudar por conta disso. O Vitória precisa entender. É claro que um clássico em breve, e a terceira rodada que você fala, que já tem muito clássico inclusive, vai estar ainda fresco na memória, impactado pela confiança de ontem. Mas as 38 rodadas são longas e vão ser complicadas. Não vai ter todo final de semana a motivação de Bavi, não vai ter exatamente um peso para o outro elenco, que é melhor, e é muito melhor do Bahia, sabe, de não conseguir superar esse time. A briga do Vitória continua sendo a mesma que a gente vem falando há algum tempo. É lá embaixo. Salve, salve, nação tricolor, gente Nogueira mais uma vez por aqui no canal Bebê Sarginho, trazendo mais notas para vocês aqui no canal, galera. Galera, vamos para mais um corte, mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer para vocês mais um corte que rolou lá na ESPN, no programa ESPN. O craque Zé Elias, o ex-jogador de futebol, e falou sobre a atuação do Bahia nesse Bavi, nesse último jogo. A gente que empatou o jogo e acabou perdendo o título, perdendo de forma vergonhosa, no meu ver, porque o nosso investimento é muito maior do que, com todo respeito, o nosso rival, e acabou se frustrando todos nós e frustrando até os próprios repórteres que estavam lá no campo. Mas a perca de título fracassada mesmo, a gente não poderia ter perdido esse título. A gente perdeu esse título, no meu ver, não foi nesse jogo, foi no jogo passado, graças à covardia do nosso técnico Rogério Ceni. Mas vamos acompanhar o que foi que Zé Elias falou, depois a gente volta aqui e a gente fala sobre a arbitragem e sobre o próprio Rogério Ceni. Vamos ver o que foi que Zé Elias falou. Mas antes disso, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho, marque lá na notificação para todos, para que eu possa te entregar todos os conteúdos diariamente aqui no canal. Sendo isso, feito tudo isso, vamos para o vídeo, vamos ver o craque Zé Elias, que trouxe sábias palavras mediante a nossa perda de título do Campeonato Baiano. E o Bahia tem que olhar para cima, assim, com correção, com ajustes, com o Rogério entendendo algumas coisas que o campo vai falar para ele e não se encher, que eu acho que isso é uma coisa que o Rogério precisa modular melhor na sua carreira, além da comunicação, brigar às vezes um pouco com o que o campo está falando. A briga do Vitória ainda é um pouco mais embaixo, a do Bahia olhando um pouco mais para cima. Mas o que eu ia falar exatamente sobre o Vitória é permanência, né? Depois de quanto tempo que o Vitória ficou na... Chegou a jogar C. Chegou a C, não volta. É aquela história de se readaptar ao futebol, entender qual é a dificuldade, fazer as suas adaptações, né? Daqui a pouco nós iremos ver nas primeiras rodadas essa diferença entre Série B, Série C, Série A, isso existe. Campeonatos regionais, isso também existe, então acho que é natural esse campeonato do Vitória, permanência na Série A. Permaneceu, já é já é um triunfo, para não dizer uma vitória, né? Já é um título importante. O Vitória pode ser vitória, Zé. Isso. Agora, uma coisa que eu ia dizer é o seguinte, o Rogério não vai poder fazer o Campeonato Brasileiro que fez o ano passado. Você acha que ele entra pressionado, Zé? Altos e baixos, não pode. Não pode, eu acho que o time do Bahia é um time forte, é um time que fez muitas contratações e boas contratações. O Rogério já está lá há quanto tempo? Uma coisa é ele chegar agora e disputar a final e falar, não conheço. Ele já está lá há um bom tempo, já conhece os jogadores, já fez as contratações pontuais dentro daquilo que ele acredita como jogo, como time. No primeiro jogo ele falou assim, nós não tínhamos câmbio, né? Trocas, sim, né? Para manter o time que começou. Mas então quem fez o planejamento? Características de time. Quem fez o planejamento? As escolhas de contratações. E ontem teve uma situação, Zé, que ele chama o Iago Felipe para entrar, né, Bira? Aí a torcida do Bahia, grande parte da torcida do Bahia ontem, começa a protestar que vai entrar o Iago Felipe. Ele chama o Ademir. Aí ele meio que troca a alteração que ele ia fazer, né? Já estava difícil o jogo para o Bahia no segundo tempo, o Vitória já era campeão. E aí o time não consegue responder bem, o Ademir não entra bem também, e aí a crítica em relação ao Rogério aumentou bastante da torcida. Acho que tem sido um momento muito bom pro Vitória, porque, de fato, acho que a briga do Vitória para não ser rebaixada, a briga do Bahia é mais no meio da tabela, eventualmente beliscando aquelas vagas de pré-libertadores, e aí depende de quantas vagas o Brasil vai ter na Libertadores ali, a temporada vai mostrar, né? O Bahia tem que pensar ali. Isso se vê pela consistência e a própria Copa do Nordeste mostra isso, né? O Vitória sofre mais e o Bahia... Esse meio de semana tem as quartas de final. Exatamente, o Bahia com o primeiro colocado ali, disparado, tudo. Agora, nos confrontos diretos, o Léo Condé mostrou que soube encaixar muito bem, soube fazer leituras para esses confrontos contra o Bahia. A torcida do Vitória, o time do Vitória soube se mobilizar para esses jogos e isso é importante ali porque o Vitória vai precisar muito disso em vários momentos ali do Campeonato Brasileiro. E o Bahia, que em determinados momentos joga um futebol muito bom, está mostrando um pouco de dificuldade de transformar isso em resultado. Em alguns jogos ele joga muito bem e não vira placar do jogo.
Até a vitória contra o Sport na primeira fase da Copa do Nordeste foi absurda. Era pra ter sido um 5-1 o jogo, foi um 2-1 sofrido nos acréscimos. E o jogo de ida dessa final estava 2-0 o Bahia tendo a chance para controlar o jogo, passar uma pressão pro Vitória, o Bahia não controla o jogo, o Vitória volta para a partida e vira. Então... O Rogério Ceni está com dificuldade aí de fazer essa leitura do Bahia, mas é um time com muito mais potencial, pensando em longo prazo, o Campeonato Brasileiro, aquele jogo, vai ter um jogo contra o Flamengo, vai ter jogo contra o Juventude, vai ter jogo contra o Corinthians, contra o Criciúma, babá, e daí vai ter o clássico contra o Vitória também, mas é um campeonato muito mais longo e o Vitória só tem que tomar cuidado com essa empolgação, porque a gente já viu muito em campeonato estadual. Por causa da rivalidade, da mobilização, um time que tá jogando para não cair, ganha o estadual do rival, que teoricamente está melhor, chega empolgado no brasileiro e daí no brasileiro não toma. Lembrando que o Vitória estreia... E o Vitória rival no estadual, muito bem. O Vitória enfrenta o Palmeiras na estreia do Brasileirão. No Barradão. Em casa, e o Bahia vai só pegar o Internacional fora. Então, realmente é uma pedreira. E só tem que mudar a faixa. Tá aí, nação, vocês viram aí as palavras de Zé Elias e de todo o pessoal que ficou aí, que falou coisas pertinentes que a gente tem passado e que a gente precisa abrir o olho, sim, para esse Campeonato Brasileiro, porque, no meu ver, eu poderia chegar aqui e acusar, como eu tentei, eu até pensei em vir aqui acusar o árbitro, mas na verdade eu analisei depois do lance e vi que a bola realmente foi falta mesmo, foi falta, e o último homem, infelizmente, é cartão vermelho. A gente pecou pela marcação, não porque... pela marcação no início da jogada ali do meio de campo, o Canu ficou voando ali, tomou um olé do outro volante do Vitória, e ele driblou o Canu e botou Oswaldo com possibilidade de gol, mano a mano com o goleiro, e Rezende conseguiu alcançar Oswaldo na velocidade, mas não conseguiu desarmar na bola. Infelizmente ele fez falta e o último homem é vermelho, é isso mesmo. Infelizmente eu não vou culpar o árbitro aqui, eu culpo sim Rogério Ceni pelo primeiro Bavi, pelo primeiro jogo da final, que ele foi covarde, ele tinha o jogo na mão e entregou de mão beijada pro rival, pro Vitória. Infelizmente a gente perdeu o título ali, não foi nesse jogo da Fonte Nova agora, não. Infelizmente a gente teve um desfalque de Rezende por ter sido expulso ali no início do jogo e dificultou muito o time do Bahia para poder propor seu jogo e conseguir um triunfo. Não que isso tenha sido só o motivo, porque para mim o Bahia também faltou postura em campo, faltou determinação, faltou principalmente físico. Seu Caio Alexandre chegou no meio da semana e falou que aguentava sem jogar 90 minutos e ficou sentindo cãibra. Não aguentou. Na verdade, aí a gente não sabe se Rogério Ceni tem razão em estar substituindo esses caras, ou se esses caras estão com razão falando que consegue jogar. Porque o que eu vi ontem, beleza que a gente estava com a menos, mas o que eu vi foi Caio Alexandre sentindo cãibra, eu vi Everton Ribeiro se arrastando em campo, fez o gol no primeiro tempo, mas no segundo tempo nem entrou na partida, e a gente acabou perdendo o título. Acabamos ficando no empate e entregando de mão beijada um título que praticamente, pela campanha que a gente fez, merecia ter sido nosso. Mas enfim, passou, águas passadas, agora é focar amanhã. Amanhã tem Copa do Nordeste, amanhã tem foco total. A gente está com uma competição muito mais importante do Campeonato Baiano, e é levantar, sacudir a poeira e entender que a gente está assim no caminho certo, tem um time forte e que o Rogério Ceni precisa melhorar nas suas mudanças e pensar fora da caixinha e trazer essa classificação pra gente, que é o que mais importa. Valeu? Tamo junto, até a próxima e vamos que amanhã tem Bahia.